찬산 뱀악의 살동포라 얀생적인 여드루니 뱀아전의 제손람 골도간로만 백골 지지제수다드롬침 침질람 칠엑수서 고루베 마시제옹 오제오제 num찬삼 뱀악의 살동포라 얀생적인 여드로니 뱀아전의 제손람 골도간로만 백골 지지제수다드롬침 칭질람 칠엑수서 고루베 마시제옹 오제유지 num찬삼 뱀악의 살동포라 얀생적인 여드로니 뱀아전의 제손람 골도간로만 백골 지지제수다드롬침 칭질람 칠엑수서 고루베 마시제옹 선제초등소지전함람 전초발도다니 얌소지 나기징소지폐소능치 드롤라빙치르삼제드로파르손 산제조든소지전함라 전초발도다니 겹소지
Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Druparsho Sanje Jodan Zoji Jonala Jancho Vardo Dani Kapsuchi Dagi Jingso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupar Show. Boa tarde. Cecília. Sou eu mesma. Eu acredito que quando a gente faz um retiro, mais importante que a gente sair com as palavras do retiro seria a gente sair mais íntimos do silêncio, né? Todas as palavras, tudo que a gente conversa aqui é só para incentivar, estimular, oferecer, né, meios, primeiro da gente poder se relacionar com aquilo que surge dentro do silêncio. Quando a gente para, a gente não acessa imediatamente o silêncio, né? A gente vai encontrar a nossa vida, né? Porque a nossa vida é toda um sonho, né? Então quando a gente senta, ela está inteirinha ali, ela está na nossa mente, ela está no nosso coração. Quando a gente senta, a gente não deixou a vida lá fora e depois que levanta vai encontrar a vida, né? Nós somos a vida. Não foi o que Jesus falou? Quer dizer, o Buda também. Então só que daí como que tem sido a nossa vida? Daí quando a gente senta, a gente vai poder ver como tem sido a nossa vida. E daí, se a gente não consegue ficar sentado, a gente fica apavorado, é porque é assim que a gente está lá fora. A gente está apavorado, não é? A gente está correndo, apavorados com os pensamentos que surgem, com as emoções que surgem. Então é muito interessante a gente conseguir sentar e olhar tudo isso que se move, né, por dentro de nós e não sair correndo. Porque é o que vai acontecer depois quando a gente levanta, né? As coisas não nos assustam mais, porque na verdade o que nos assustava ou nos atraía foi sempre um movimento interno, né, dos nossos pensamentos, da nossa energia. Então se a gente vai se familiarizando com o silêncio, a gente ao levantar vai encontrar o silêncio. A gente vai olhar as pessoas, os objetos, os lugares. Aí não vai ter nada para fazer nesses lugares, com essas pessoas e com esses objetos. A gente mesmo não vai ter nada para fazer com isso. Nenhum impulso de desejo ou aversão. Porque agora a gente está, né, se alimentando do silêncio em nós. Mas daí, como tudo se move, as pessoas se movem, os lugares têm lá as suas situações, a gente vai interagir. Mas a partir do silêncio, para comunicar o silêncio e para levar os seres ao silêncio. Então a gente não deveria desanimar quando senta e vem muita coisa, né? Os pensamentos não param. Tem dias que eu sento, eu estou tão animada. Tem dias que eu sento, eu estou desanimada. Tem dias que eu sento, eu estou tão carente, tão sozinha. Tem dias que eu sento, eu estou tão preenchida que eu nem queria sentar, eu queria ficar lá com quem me preenche, né? Aquela coisa toda. Então tem que entender que isso não é que a gente não nasceu para o silêncio, né? Daí tem pessoas que vão dizer assim, eu não dou para meditação. Eu sou extremamente agitada, sou barulhenta, adoro falar. Isso aí não é para mim, não. Isso aí é para vocês, povo dos Budas. Não, né?
A gente não deveria dizer isso a respeito de nós mesmos, né? A gente pode ter inventado um personagem que está acostumado a se mover, que gosta de pensar. Mas nós não somos esse personagem acostumado a se mover e pensar. Nós somos uma consciência que gerou nós somos a consciência que gerou esse personagem, né? Nós nos familiarizamos com esse personagem. A gente devia ter assim sentar com um profundo amor, assim, falar, ok, né? Tudo que vier é bem-vindo. Não tem nada que não tenha brotado do meu próprio coração, né? Do silêncio da minha mente. Eu não vou lutar com as coisas que apareceram. Eu só vou agora olhar para elas, ver do que elas são feitas. Eu vou investigá-las. Eu vou criar, eu vou nem criar, né? Eu vou reconhecer o espaço que existe e que me permite relaxar diante desses conteúdos. A gente falou, né, várias questões relacionadas a isso, né, desde o nosso primeiro dia aqui. Daí, a Mariana, cadê a Mariana? Aqui, Mariana, né? Ela veio e perguntou, mas a gente não poderia passar juntos o roteiro, né, de 8 pontos e ver o que a gente faz com isso? Aí eu achei que poderia ser uma boa ideia, né? Eu falei várias vezes dos 8 pontos, na verdade eu já coloquei, né, os 8 pontos nas nossas conversas aqui, mas talvez agora colocar na ordem. Não tem um roteiro para todo mundo, né? Porque eu mesma poderia ter pedido e não pedi, mas a gente pode mandar para vocês esse arquivo, né? Daí a Bernadette e o Bruninho têm esse arquivo, vocês podem pedir, né, e olhar depois estudá-lo. Então esse roteiro que o Lama desenvolveu e nos ofereceu, ele é justo esse olho de investigação. A gente conversou, né? Não basta ficar em silêncio e desenvolver uma estabilidade diante das coisas, sem investigá-las. Eu posso até desenvolver essa estabilidade, mas tão pronto alguma coisa mude, né? O elemento na nossa frente mude, alguém altere esse elemento, ou a gente levanta da almofada e começa a se mover, a gente perde essa estabilidade, né? A gente volta a ter essa sensação de que as coisas estão lá fora e a gente precisa reagir em relação a elas, né, de alguma maneira. Então essa investigação, ela quer nos dar esse olho da inseparatividade, de dizer que aquilo que eu vejo, ainda que eu tenha a sensação de algo lá fora, aquilo que eu vejo corresponde ao meu mundo interno. Os papéis que nós nos damos, né, uns aos outros, isso é uma imaginação nossa, né? A gente vai dizer quem é meu amigo, quem é meu inimigo, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu primo, quem é meu colega de trabalho, quem é meu cliente. Mas a gente não encontra esse papel em nenhum elemento físico da pessoa. A gente não consegue explicar o que a gente sente em relação às pessoas, ou o comportamento que a gente vai gerando um em relação aos outros a partir das células da pessoa, pela cor do cabelo, da pele, dos olhos, da idade, do gênero, né? A gente não consegue explicar como é que aquela relação surge. Com esse lugar, né? Com os lugares, a mesma coisa. Cada um que passa pelos lugares
está criando um lugar. E daí, em função daquilo que cria, acaba tendo um determinado comportamento. A gente falou um monte sobre isso, né? Vocês já devem ter ouvido o Lama falar um monte sobre isso, né? Mas a gente vai repetindo, falando, né? Até que uma hora a gente canse de achar que as coisas estão separadas e fala, tá bom, então eu quero investigar isso. Daí esse roteiro de 8 pontos são os elementos, são como perguntas, né, que a gente vai inserir na relação com os objetos, as pessoas e os lugares, para testar se aquilo é realmente externo ou não. Tá? E o Lama diz, né, quando ele apresenta esse roteiro, ele diz, né, que nós estamos no lugar certo, no momento certo, com os companheiros certos, né, com o ensinamento certo para fazer isso agora, né? Não falta nada. Então a gente não precisa ser outra pessoa, não precisa ser semana que vem, não está faltando nenhum, né, detalhamento do ensinamento para que a gente possa já, né, estar diante de uma experiência e inserir esses questionamentos, essas dúvidas. Que bom que a gente foi de manhã caminhar, né? Olha, bem que o Bruno falou. Quem aqui que já está praticando de alguma forma o roteiro de 8 pontos? Pode erguer o dedo, eu não vou perguntar nada. Só para... Tá. Uhum. Então lembrem, o silêncio é a base, né? A gente está desenvolvendo um mínimo de quietude, descolamento das experiências, então a gente já tem uma responsividade, né, menor para justo poder inserir essas perguntas, essas observações. Se eu ainda tenho uma responsividade muito acelerada, né, não tenho nenhuma escolha diante de uma resposta, por exemplo, assim, eu gosto muito de uma pessoa, ou eu gosto muito de um determinado prato, uma comida. Se eu não tenho nenhum treinamento, né, do silêncio, do distanciamento, a única coisa que me cabe é comer, abraçar, beijar, afastar. Eu não duvido do impulso que eu tenho em relação ao objeto. Eu não duvido. É óbvio que aquilo é bom, é óbvio que aquilo é ruim, é óbvio que aquilo é meu, é óbvio que eu não quero isso. É muito óbvio. Porque o Lama vai dizer que isso não é óbvio, né? Tanto não é óbvio que os outros não acham a mesma coisa que você. Né? Então, sempre lembrar, né? Se isso aqui estiver difícil de fazer, a gente se pergunta, então o que é que falta? Daí a gente dá um passinho atrás, né? Falta silêncio, falta shamatha, falta eu fazer esse trabalho da testemunha. Né? Eu tenho um objeto na minha frente, eu posso eleger qualquer objeto, e eu apenas testemunho o que ocorre. Eu olho a forma, eu olho as sensações que percorrem o meu corpo, eu observo a emoção que surge, o impulso físico que surge. E eu observo, inclusive, a não resposta daí. Eu observo que há essa possibilidade. Eu falo, uau, tudo isso ocorre, sempre ocorreu, e nunca me passou pela cabeça só observar. Nunca passou pela minha cabeça o fato de que a resposta ela não é fundamental para a vida seguir. Né? Um relacionamento pode seguir com silêncio. Né? A forma de eu me expressar, de eu estar viva, não é o tempo todo estar fazendo alguma coisa, falando alguma coisa ou pensando alguma coisa. Eu começo a perceber isso. Então, só o fato de a gente não responder as coisas como respondia, nossa, isso vai dando assim, quase como um outro solo de existência.
Uma super autonomia daí, né? Porque tem muitas coisas que a gente gostaria de não ter dito, né? De não ter feito. Você gostaria, né, de arrumar o passado. Mas não tem problema, né? Foi o que deu. Não é? Era só o que a gente sabia, foi só o que a gente aprendeu. Mas agora não tem mais desculpa. Daí esse é o probleminha, né? Porque se a gente recebe um roteiro desse, aí é um pouquinho mais grave se a gente segue fazendo as coisas do jeito que fazia, né? Quem sabe tem o compromisso agora com aquilo que sabe. Então vocês têm certeza que vocês querem continuar ouvindo? Não é a chance agora. Vocês podem fingir que vão no banheiro, daí dão uma voltinha, vão lá para a cozinha. Eu avisei. Então, o primeiro item... Mas só falando uma coisa, né? Ó, antes de surgir esse roteiro de 8 pontos, nós tínhamos apenas o Sutra do Coração, né? E o Sutra do Coração, né, Prajnaparamita, era o nosso roteiro, né? Mas o Lama, por compaixão, né, resolveu... Porque não é muito fácil contemplar o Sutra, né, do Prajnaparamita. Então, o que o Lama faz? O Lama vai lá agora e faz um roteiro que encaixa direitinho com a nossa bolha de realidade, com a nossa vida, né? Porque lá no Sutra do Coração, é como se tivesse o budismo lá dentro, a vida como ela era observada na época em que o Buda existiu, relacionado aos ensinamentos, às práticas, ao caminho espiritual, ao próprio hinduísmo, como ele reconhecia a vida, né, a partir dos 5 skandhas. Então parece que aquilo tem um distanciamento pela linguagem. É como se aquilo não viesse com calor, né? Como se aquilo não correspondesse à nossa vida. Mas aí quando a gente pega o roteiro de 8 pontos, né, a gente vai pegar as coisas que nos tocam. Né? A gente poderia pegar as 4 nobres verdades e reconhecer que as 4 nobres verdades são vazias. Né? Elas surgem por luminosidade. Mas daí, ao invés disso, o Lama já diz, pega a sua própria bolha já nesse instante. Né? A gente já vai examinar a própria vida à luz desse ensinamento. Mas depois que a gente faz isso, é muito fácil voltar para o Sutra e ver, né, tudo que está colocado lá e ver que aquilo é tudo vazio. Né? Inclusive o caminho, a sabedoria, realização, não realização, sofrimento, os 12 elos. Né? Só que da forma como o Lama coloca aqui, como se fosse assim, né, mais palatável, mais possível, né, para nós. Então a gente agradece, né, que o Lama fez isso. Então, o primeiro item desses 8 pontos é puxar uma forma. Tá? No próprio Sutra está escrito, né? Ele começa assim, forma é vazio, vazio é forma. Né? E assim, da mesma forma, forma, sensação, percepção, formação mental, consciência, né? Tudo aquilo através, né, do que a gente descreve a nossa existência, a nossa vida, as nossas experiências, o Buda, né, o Avalokitesvara, vai dizer que é vazio. Então, aí o Lama diz, então puxe uma forma à sua frente. Quando o Buda diz, né, quando Avalokitesvara no Sutra diz que forma é vazio, vazio é forma, ele está querendo dizer que aquilo que você está olhando, experimentando, não é separado de você. Então ele é vazio dessa crença que nós temos. Ele é vazio da crença que nós temos de que ele tem existência própria. E eu só estou observando algo, uma entidade que, como se ela fosse autoexistente. Né? Então vamos supor que a gente puxa uma almofada, né, de meditação. Se eu não estou olhando a almofada por dentro de prajna, eu acredito que a almofada é uma entidade autoexistente. Eu não estou considerando que existe uma consciência, né, que concebe a almofada.
e que pega vários elementos que não são almofada e fazem a almofada surgir, né? A gente podia chamar a Vivi agora para falar sobre essa experiência de dar nascimento não só a filhos, mas a almofadas, né? É ela que está fazendo, não é? É. A dona Tânia deixou uma herdeira, né? Olha só. Antes era a mãe do Bruninho que fazia as almofadas, né? Então, quando é que a almofada surge? Quando você dá o último ponto nela? Quando é que surgiu a almofada? Quando o tecido foi feito? Quando a espuma, a estopa, o algodão foi trazido de Curitiba para cá? Quando é que surge a almofada? Sendo que todos os elementos que estão ali antes estavam dispersos, flutuando em outras direções. Por isso que daí vem o item 2. Contemplamos a coemergência. O que olhamos como inseparável de quem olha. Então o Lama vai dizer, ele é coemergência mente-forma. Estão me acompanhando? No final, vocês não acham isso meio fácil? Assim, se a gente vai conversando, né? Não parece meio óbvio que sempre foi assim, a gente só não parou para olhar? Não. Não. É só uma questão de olhar várias vezes dessa forma. Então ele vai dizer, esse item é coemergência com a mente. Então, quando é que a almofada surgiu? A almofada não surgiu quando esses elementos foram reunidos e o último pontinho foi dado. Daí assim a gente vai dando aquele pontinho bem devagar e a ideia é como se a almofada sorrisse para nós. Mamãe! A almofada, ela já estava presente na mente daquele que reuniu todos os elementos que não são a almofada para dar existência ao seu sonho. Então alguém sonhou a almofada, alguém sonhou sino, alguém sonhou microfone, alguém sonhou câmera, alguém sonhou computador, alguém sonhou xícara, alguém sonhou tapete. Mas o tapete, a almofada nunca nasceu da terra, né? Tem pé de tapete, né? Tem sementes de tapete. Segundo ela, exatamente, né? A gente vai criando as formas e dotando elas de existência, como se fossem separadas de nós. A gente vai gerando as marcas. Então, agora eu já não vejo mais que a almofada é um processo, ela surge de um processo mágico com aquele que concebe a almofada. A almofada agora é uma entidade própria, uma entidade autoexistente. É como se ela tivesse lá uma existência, tivesse acontecendo alguma coisa, tivesse uma existência de almofada. Como nós, né? A gente tem uma sensação de existência dentro, né, do nosso corpo aqui. Aí como se a almofada estivesse vivendo isso, ela, assim. Como se tivesse o mundo, o universo da almofada, né? E coisas a serem feitas com a almofada. Mas daí o que fura, né, essa sensação de entidade e universo próprio da almofada? É quando alguém vem e resolve fazer outra coisa com aquilo. Vem a Karuna, vem, né, a mocinha, qual que é a outra? A Amora, e arrasta isso lá para fora, rasga inteiro e joga almofada, joga espuma para todos os lados, super feliz. Vai dizer que ela estava vendo o quê? Eu odeio almofadas. Vai perguntar uma coisa dessa para ela? Vai dizer, sou ignorante. Você devia ter sentado nessa almofada, sair para meditar, por isso que você é um bicho. E vai continuar sendo bicho, cachorro de centro de Dharma. Você não vai amaldiçoar ela, né, desse jeito. No mundo dos cães, aquilo é outra coisa. Aquilo foi feito para comer, rasgar, jogar fora mesmo, né? Brincar, se divertir. Tá?
E isso com tudo, né? Com todos os objetos. Só que daí vem esse ponto. Ele não é coemergente só com a nossa mente, ou seja, com um aspecto conceitual. Não foi assim, eu criei uma forma e dei um nome para ela. Eu dotei ela de energia. Aí surge assim, surge um mundo relacionado a essa almofada. O que é dotar de energia? É justo isso. Se a Karuna vem e destrói a almofada, eu choro pela almofada. Eu me sinto, surge uma angústia, de trabalho perdido, né? A gente vai para algum reino, né? De emoção a partir dessa experiência, né? Em que alguém veio e viu outra coisa naquilo que eu vi a almofada. Só que a almofada dele, ela tem esse aspecto de energia, mas tem mais coisa. Ela é uma almofada de templo. Ela não é uma almofada do meu sofá. Ela é uma almofada de meditação. É algo mais ainda. Tem uma paisagem interna, um mundo interno de praticante. Aí tem a identidade do praticante. Né? A gente também se faz praticante, né? Nós, até sei lá quantos anos atrás, a gente era simplesmente a gente, né? Agora nós somos agente e praticante. Né? Então vai surgindo um papel, a gente começa a se descrever a partir disso. Então tem isso, tem uma identidade de praticante, com uma paisagem de prática, de templo, e a almofada está no meio disso. Aí surge uma relação entre o praticante e a almofada de templo. Tem uma responsividade, uma causalidade que surge. Então, eu tenho respeito pela almofada. Quando eu termino a meditação, eu vou e guardo a almofada no lugar certo. Ou quando eu pego, né, eu vou trazer em cima do colchonete, eu sento. Então, a almofada é como se agora, por eu ter dotado ela dessa existência, como se agora ela emitisse esse símbolo por ela mesma. Eu não tenho mais a sensação que eu estou criando a almofada e as ações que decorrem por ela ser uma almofada. Eu acho que cada vez que eu vejo uma almofada, é óbvio que eu vou sentar sobre ela, meditar. Não, eu tenho um impulso. Parece que está vindo da almofada. Ou eu tenho um impulso, terminou de meditar, e vou guardar. Eu não tenho o impulso de pegar essa almofada, de repente abrir a porta do templo e... É redonda, faz o disco voador, yes! Faz essa almofada e encontra outras, e voa, faz tudo voar, né? Vai ser a Cecília daqui a uns dias. Uns dias não, né? Daqui a uns anos. Mas acho que nem vai dar tempo, porque ela vai ver todo mundo fazendo isso e ela vai acabar acreditando que é só isso que dá para fazer com a almofada, né? Daí tem que vir um tio, uma tia do Dharma, assim, meio rebelde, e falar assim: Cecília, olha, a almofada não é almofada. A almofada é qualquer coisa. Forma é vazio, vazio é forma. Isso aqui é um disco voador agora. Pirlim, pim, pim. Tchau. Aí ela vai achar ótimo, né? Aí, um praticante sério, né? Respeitado, né? Assim, vai olhar aquilo, não vai falar nada, vai mandar um zap pro Lama Santen. Lama, o senhor não sabe o que está acontecendo aqui no Sukhavati. Uma heresia. Né? Está faltando ordem aqui, disciplina, moralidade. Isso aqui tem que ser um mosteiro. Né? Então, por isso que Prajnaparamita, ele abre o campo da ludicidade. É uma brincadeira. A gente nem vê que quando está costurando a almofada, a gente está, né, inventando um objeto, mas que, nossa, lindo. Quando eu digo forma é vazio, vazio é forma, eu estou dizendo que todos os objetos são um campo aberto. Muitas possibilidades. Mesmo que eu pegue tecido, linha, algodão, costure, aquilo continua sendo aberto.
Mesmo quando eu dei o último ponto na almofada, a almofada não nasceu. Por isso que está escrito no Sutra do Coração, os fenômenos são não nascidos. Não nasceu a almofada. A almofada está na mente das pessoas. E quando eu fiz um disco voador, a almofada não desapareceu. Ela não se transformou agora num disco voador. Né? Mas como ela é um campo aberto, a forma ela é vazia, ela pode ser outras formas. Por isso que do vazio surge a forma, mas não uma forma. As formas que você quiser. É almofada de templo, é almofada de sofá, ela pode ser o disco voador, ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser apoio para sadhana. Se chegar alguém aqui que nem conhece a almofada, vai ficar olhando para aquilo e vai dar um outro nascimento. Tá? Mas cada vez que eu crio um objeto, ele não é só um objeto, ele está inserido no mundo daquele que criou. Tá? Por isso que vem a bolha daí. Aí o Lama fala, né? Ó, então ele é coemergente com a mente forma. Então, quando eu começo a falar essas coisas, vem aquele... Lembram de ontem a gente conversou do não é, mas é? Exatamente isso, ó. É almofada. Então parece que está lá. Daí eu digo, não é almofada. Daí eu questiono. Eu coloco todos esses elementos que a gente falou agora, né? É como se eu acabasse com a almofada. Ela é vazia. Só que daí eu venho com o terceiro é. Eu digo, pode ser almofada, sim. É uma das possibilidades do vazio se fazer almofada. Então, o terceiro ele vem como um lúdico, um luminoso. Um que diz, pode ser isso e pode ser milhões de outras coisas. Tá? E daí o Lama segue, né? Ele vai dizer com a emergência da forma, com a mente, com a energia, com a paisagem, com a identidade, causalidade, propósito, visão estratégica, urgência, ação, resultado, bolha. Tá? Então surge todo esse movimento, né? Então está lá a almofada, coemergente com a mente. Então alguém foi lá e disse que isso é almofada, é um conceito, né? Tem um conceito, uma funcionalidade, né? Aí vem a energia, eu doto aquilo de energia, como assim, aquilo existe. Se alguém não fizer o que eu estou propondo, aquilo vai me machucar. Né? Ou cada vez que eu vejo aquilo mexe com a minha energia e me convida a sentar. Eu não vejo que quando eu quando eu criei a almofada internamente, eu dei vida para ela. Só que agora eu acho que quando eu olho para a almofada, ela tem esse significado e ela que me convida para sentar. Não sou eu que estou convidando ela para ser almofada. Não é o contrário. Porque daí surge o quê? Surge a paisagem do praticante, a identidade do praticante na relação com a almofada, surge essa causalidade. Então eu começo a me mover de forma a sustentar esse objeto com o significado que ele tem. Então ninguém mais vai fazer outra coisa com essa almofada que não seja sentar sobre ela, que não seja guardá-la depois da meditação. Então tem essa causalidade, né? Eu vou fazendo coisas para que aquilo se mantenha. Visão estratégica, né? Propósito. Então agora eu começo a ter uma visão estratégica de como proteger essa forma para que ela não seja outras coisas. Daí eu vou dizer, gente, não tirem a almofada daqui de dentro, certo? Não coloquem essa almofada no chão. Quando terminar a meditação, guarda no armário onde a gente mostrou. Então surge uma visão estratégica, né, de como sustentar essa forma, como mantê-la. E principalmente mantê-la por causa dessa energia. Eu não quero que ninguém faça outra coisa com a almofada que altere o meu humor. Você fala assim, ok, você quer levar a almofada para lavar, você sujou? Ok, você vai desmontar essa almofada, mas você vai fazer tal coisa. Você vai tirar a capa, você vai lavar, mas depois você vai colocar de novo, você vai trazer aqui e nós vamos marcar uma data. Segunda-feira a almofada está aqui? Tá? Por quê? Vai surgir uma estratégia para que as pessoas não mexam com o meu mundo interno. Daí olha que fragilidade, né? Daí a pessoa atrasa, só chega com a almofada quinta-feira aqui. Aí de segunda a quinta eu não dormi. A minha gastrite floresceu lindamente.
né? Dá um fogo só. Ruí, unha. Liguei para a pessoa, não deu sinal, sei lá onde é que estava a pessoa não respondeu. Estou louca. Eu, meditante, louca. Então daí vai surgir isso. As ações, a urgência, os propósitos, as estratégias. E daí isso é a bolha. É eu me movendo num mundo que surgiu por causa da almofada. É um sonho, né? A almofada gera um sonho. Aí eu achar que ela é uma entidade própria é um sonho. Achar que só tem uma forma de vê-la é um sonho. Querer que todo mundo veja a mesma coisa que eu é um sonho. Aí todos os movimentos que eu faço para sustentar essa almofada como almofada, sonho, né? Não tem nada no universo, né, no meio natural, que diga que eu tenho que me comportar dessa forma quando eu vejo uma almofada. A almofada, né, não está em lugar nenhum. Às vezes a gente chama aqui os índios para sentar conosco, os índios Guarani, eles vão ficar de cócora. Vocês sentam nisso aí para quê? Daí a gente não sabe ficar de cócora mais, né? Eles não vão ver a almofada, não vão se sentir agredidos se a Karuna destruir a almofada, eles não vão nem ver isso, não vai surgir nenhum movimento no corpo deles assim que corresponda ao nosso. Se a gente quiser que o movimento deles corresponda ao nosso, nós vamos ter que sentar com eles e dar a transmissão do nosso sonho, a transmissão da bolha, que é o que a gente faz com os filhos, a gente transmite a nossa bolha. A gente começa a dar o significado das coisas, começa a dotá-las de energia, aí as crianças vão ficando também frágeis, né? Da mesma forma que nós, em relação aos objetos, e começa a se comportar igualzinho a nós. Aí o Lama vai dizer, se nós somos capazes de olhar, fazer essa contemplação que nós fizemos agora sobre a almofada, é sinal que nós estamos fora da bolha da almofada. Então, cada vez que a gente conseguir fazer o exercício de Prajnaparamita, é porque a gente saiu de costas, olhando para a bolha. Não é assim, eu vou dar as costas para essa situação e eu não vou olhar para ela, eu vou sair correndo porque isso me faz sofrer. Não, é olhando e recuando, contemplando. Aí, se eu consigo ver esses elementos e consigo sorrir, eu saí da bolha. Agora, agora nós vamos fazer esse exercício no final do retiro. Nós vamos pegar, eu fiquei olhando para aquela almofada laranja, então é ela, tá? Então, a gente vai pegar todos juntos, nós vamos levar essa almofada lá para fora, vamos oferecer para a Karuna e as outras cachorrinhas, vamos ver o que acontece, se a gente está realmente fora da bolha. Tá, Bruno? Olha lá o Bruno, não deu, né? O Bruninho saiu, a gente contemplou, a gente já liberou a almofada da almofada, Bruno. Agora... Não? Viu? Não pode. Tá vendo? É isso que dá. Entendem isso? É exatamente assim. Com tudo. A gente faz isso daí com as pessoas, né? Com os papéis. Aí eu doto a pessoa daquele papel. Quando eu digo que a pessoa é meu namorado, minha namorada. Era meu amigo até então, era meu vizinho, minha vizinha. Pode fazer o que quiser. Com quem quiser também. Mas daí quando virou meu namorado, minha namorada... Agora a gente vai sentar, porque a gente tem que fazer uma introdução de bolha aqui, ó. Tá? Não é aliança de noivado, assim, ó. É uma bolha. Assim, ó, a gente joga uma bolha, né? Aquela coisa assim, ok. Daí o outro assim, como? Né? Se o outro já for um pouquinho Vajra, né? Assim, fala assim, o quê? Isso aqui está ficando meio apertado, você não acha? Diminuiu a luz, está meio quente aqui, não acha? Você está muito perto, também não? Não, meu amor, você não viu nada ainda. Isso aqui é só o começo. Eu tô craque em bolha agora. Você é o meu 15º marido. O que aconteceu com os outros? Isso não interessa. Mas que eu aprimorei a minha bolha, eu aprimorei. E com você vai dar certo. Não é?
Então a bolha é esse mundo imaginário, só que a gente não vê ele como imaginário, né? Os nossos olhos são olhos mágicos, né? Eles não são esses olhos físicos. A gente tem o olho da consciência, né? Que está por trás dos órgãos dos sentidos. Isso a gente está falando de forma enquanto algo visual, né? Mas pode ser auditivo. Os sons, a mesma coisa, né? Se a gente não tem prática, a gente começa a conversar e chove, a gente fica com raiva da chuva. Mas assim, quem foi? Bruno? Quem foi que programou essa chuva? Né? Agora, se a gente tem esse olhar de prajna, inclui, né? Isso não mexe com a minha energia agora. Eu não acho que o encontro tinha que ser com sol e céu azul, tudo silencioso. Isso já é uma bolha, né? Uma bolha super apertada. É a minha ideia do que é um retiro. Então eu tenho significados, né? O que é retiro, como que ele deveria acontecer, que tipo de gente deveria vir em retiro. No próximo retiro a gente vai conversar, Bruno, porque não é bem assim qualquer pessoa. Você não está vendo que não dá certo? A gente tem que pegar pessoas assim, disciplinadas, que fluem com a rotina. Não é cada um tendo sua ideia, seu horário, né? Tomando banho, gastando água desse jeito, né? Que isso? Eu acho que a gente vai fazer assim agora, treinamento pré-retiro. Quem quiser fazer retiro vai passar por uma triagem. A gente vai treinar você para você se comportar como seres de retiro. Que isso? A gente faz isso com todos os ambientes. A gente quer padronizar. Para quê? Para que a minha energia, a forma como eu imaginei retiro, como eu imaginei clínica, como eu imaginei escola, como eu imaginei casa, lar, namoro. A gente passa a vida lapidando uma bolha. E aí o que a gente quer é isso, a gente convida o outro para se encaixotar. Né? O outro tem que se mover para não atingir minha energia, tem que se mover para concordar com as minhas ideias, tem que se mover para ser assim um colaborador com as minhas estratégias. Eu preciso de ajuda para sustentar as coisas dessa forma. Daí a gente quer pessoas, né, semelhantes. Vocês não acham que isso é uma trabalheira? E a gente só faz isso. Aí a gente começa a entender o mundo das doenças. Né? Quando surge uma bolha, surge um rol de doenças possíveis. Porque a gente vai estar tensos o tempo todo, tentando controlar o mundo para ele corresponder com o nosso sonho. Aquilo nem é visível. Por isso que essas pessoas passam por dentro da nossa bolha e falam assim, aqui é a minha bolha. Aonde? Onde começa a sua bolha e começa a minha e termina? Não é visível. A minha visão de templo não é externamente visível. E por isso eu sou frágil, porque as pessoas não vão ver o que eu vejo. Não vão respeitar o que eu vejo. Isso é fragilidade. A nossa fortaleza é viver no espaço. É reconhecer o espaço de possibilidades. Ele não é espaço vazio. Ele é um espaço grávido. Pode nascer qualquer coisa. Né? Daí a gente entende o movimento das outras pessoas. O que elas estão vendo, a criatividade que elas manifestam. Não quer dizer que, como aqui, por exemplo, a gente não vai tentar gerar uma linguagem comum para a gente mais ou menos seguir numa mesma direção para que algo possa ser feito, né? Como retiro, a gente sentar aqui na hora certa, conversar, né? Mas não é nada rígido, né? Ninguém está com dor de cabeça porque a gente atrasou 10, 15 minutos ou porque, né, uma pessoa falou um pouco mais alto do que a outra e, né, a coisa não está super redonda.
gente tenta só se organizar nesse mundo de diversidade. Se nós chegamos aqui com um propósito comum, que era conversar sobre os ensinamentos, né, do Lama, então a gente vai dizer assim, vamos tentar organizar, né, esse vai e vem das nossas atividades e tentar convergir. Mas se eu não tenho olhar de Prajna, eu vou virar um coronel aqui. Eu não vou acolher qualquer coisa fora do que eu disse que tem que acontecer. Isso espanta as pessoas, né? Quem não conseguir fugir vai sofrer dentro dessa bolha, né? Os espertos fogem. Falam assim, coronel, chega, já basta eu mesma me dando ordens. Não preciso disso, né? Tchau. Mas tem muitas pessoas que não vão conseguir, né? A gente é capaz de começar a fazer isso, né? A enlaçar as outras pessoas no nosso jogo. Então, sempre que a gente estabelecer, né, como aqui uma linguagem comum, um ambiente de retiro, tem que saber que a gente está sonhando juntos esse encontro. E que ele permite, né? Ele é plástico. Hoje a gente foi caminhar hoje cedo. Isso não estava lá né, na programação. Aí, eu estou achando que todo mundo gostou, né? Mas vai que tem aquele mais certinho e diz, eu não vim aqui para fazer passeio, eu vim aqui para meditar. Né? Então, se não existe uma plasticidade, vai sofrer. Né? Perde a oportunidade de expandir e viver o que está sendo proposto, porque só vê o seu propósito, o cumprimento das suas estratégias. Mas aonde que elas estão? Isso tem que ter essa sacada, é um espaço sutil. O espaço sutil não está dentro da minha cabeça. O espaço sutil é já esse lugar onde a gente está agora, que parece um templo. Esse é o espaço da consciência. Por isso que eu posso pensar templo e sentir templo e ver templo, porque a consciência está por todos os lados. Se fosse separado, eu tinha que ficar lá, né? E não ia acontecer nada, mas é instantâneo. Eu penso, eu vejo, eu sinto, eu me mexo, coisas acontecem, né? Coisas de templo acontecem, coisas de retiro acontecem. Mas isso é uma bolha bem pequenininha aqui, nossa, só nossa. Né? Num mega planeta com bilhões de seres andando por aí, a gente resolveu sonhar um retiro. Ficou bem até aqui? Mesmo? Então, é isso que a gente vai fazer dentro do silêncio. Eu estou lá fazendo shamatha, estou já com um pouquinho de estabilidade, né, no contato com os objetos que surgem, as imagens. Só que eu devo tentar estabilizar uma experiência. Eu tento segurar. Então eu lembro da minha mãe. Vou fazer prajna com a minha mãe agora. Com meu pai. Com meu filho rebelde. Com aquele ser que só quer me destruir. Ou vou fazer com o meu liquidificador. Eu comecei com coisas assim. É mais fácil. Pega o sino, pega o liquidificador, pega a almofada. Depois vai indo, né, para pessoas. Porque uma pessoa não parece que seja tão resumida como uma almofada, né? Mas o pior é que a gente usa o mesmo roteiro. Né? Então pega coisas simples. Porque daí você tem que ter um mínimo de estabilidade para sustentar aquela experiência, aquela aparência, para começar a investigá-la, né? Fazer essas perguntas. Isso realmente é existente, é autoexistente? É uma entidade independente daqueles que a veem? Aquilo tem energia própria? Ou quando isso aparece, eu sinto em mim a presença desse objeto? É isso, com a emergência, com a energia, é isso. Nós sentimos em nós, sempre. Eu fico apontando para lá, mas eu aponto para lá aquilo que eu estou sentindo aqui. Por isso que a gente vai ganhar autonomia de energia através dessa prática. Porque agora eu vejo que mexe aqui. Só que eu sou tão distraída, tão enlouquecida, que eu acho que está lá. Foi ele que apareceu.
Só que daí o que acontece? Sai essa pessoa. Aí aparece outra. Mexeu de novo. Por isso que o Lama fala dos substratos. Nós nos apaixonamos, na verdade a paixão está em nós. E os outros são substrato para nos lembrar da paixão que nós podemos sentir. Então nós não estamos apaixonados pela pessoa. A gente gosta de estar apaixonado. Aí a gente não sabe estar naturalmente apaixonados. Aí a gente quer puxar alguém que lembre que a paixão existe. Trungpa Rinpoche diz isso. O que é paixão Vajra? Paixão Vajra, ela não precisa de objeto para existir. Por isso que a gente vai às vezes estar perto, né, de mestres ou mestras, parece que eles estão assim naturalmente apaixonados pela vida, pela existência, por existir. Mas nós não. A gente quer alguém especial que desperte algo que já está em nós, mas nós sozinhos não conseguimos fazer isso. A gente tá, por quê? Porque eu estou com a visão dual. Eu acho que vem de fora. Gostou disso, né? Eu também. Não é? Porque daí você já está apaixonada. Aí não importa o que aparece na tua frente, né? Ou se desaparece. Pior é quando a gente acha que desapareceu e agora eu fiquei sozinha. O que eu vou fazer com tudo isso agora? Eu vou procurar um outro substrato, mas já... Deixa eu dar uma olhadinha. Quem é que está disponível aí, por favor? Daí aparece muito, daí a gente começa a dar senha, né? Fala assim, não, tudo bem, achei ótimo, mas um de cada vez. Esse exercício da solitude. Aí a gente vai descobrindo essas coisas. Aí quando encontrar o outro, a gente não vai daí derramar essa visão utilitária de achar que o outro está me dando alguma coisa que me faz bem. Eu já estava bem. Estou aprendendo agora a equilibrar a minha energia na solitude. Por isso que quando o outro vem, é muito mais fácil oferecer, ser um espelho de autonomia também para o outro. Mas não vai colocar uma corda no pescoço da outra pessoa e dizer assim, enfim, alguém que dê um sentido para a minha vida. Nunca digam isso para alguém. Sol da minha vida. Se alguém falar isso para vocês, dá 10 passos para trás e fala, já volto. Tá? E porque a pessoa está te pegando, gente. Isso é gravíssimo. Quando ela fala isso, ela está te dando uma responsabilidade. Você é o sol da minha vida. Portanto, nuvens aqui não são bem-vindas. E se você brilhar no jardim da vizinha, você não sabe do que eu sou capaz. Nós somos seres livres. Nós somos seres rebeldes, selvagens. A gente não está assinando contratos. A mente continua livre. Daqui a pouco a gente olha para o lado e agora? Daí surgem as crises, né? Mas agora ela disse que eu sou o sol. Eu falei que eu era o sol. Mas agora eu estou vendo outras coisas brilharem, outros astros, estrelas. Tem lua, tem... O que eu faço? Daí a gente vai fazer terapia. Desde que começa a entender a liberdade. Aí a gente passa um tempo contemplando essas coisas. Só que daí essa liberdade, né, quando ela se tem, né, por base essas contemplações, essa liberdade ela não é a loucura que nós conhecemos como seres humanos. A gente não sai fazendo qualquer coisa, agarrando todo mundo, matando todo mundo. Essa lucidez, ela olha pelos outros. Então, qualquer coisa que ela venha a fazer, mesmo quebrando a nossa moralidade comum, é pelo bem dos outros. Pode ser que em algum momento a gente não entenda o que está acontecendo. Mas se realmente é um mestre, né, uma mestra, aquilo está vindo para o bem do outro. Né? Da forma que vier. Então, a gente precisa de muito tempo aqui. Tá? Isso aqui tem uma maestria nisso. Não sai dizendo, tudo é coemergente, eu sou livre, selvagem, agora tchau. Daqui a 10 dias eu volto, né? Tipo um gato, assim, que some de casa, volta depois de 10 dias, né? Todo destroçado. Onde é que você foi, Mimi?
Fui passear por aí, né? Tá? Então a gente não... Isso aqui, assim, compreender intelectualmente isso, a gente não abre porta de liberação nenhuma, não sai fazendo qualquer coisa. Precisa de tempo, precisa, assim, por um bom tempo, ficar quieto, assim, deixar tudo em stand-by e fazer disso, assim, né, o seu exercício constante. Vai fazer isso dentro do silêncio, vai fazer isso quando levanta, quando olha, quando se relaciona, quando come, até isso se tornar a sua vida, né, assim, transparente. Daí, dentro desse contexto, é que a gente pode repensar. Ontem a gente estava falando sobre maternidade, né? Como é que a gente vai pensar agora a pedagogia, a maternidade, né, como grupo? Aí podem surgir outras formas da gente cuidar das crianças, da gente se organizar para plantar, para comer, para subsistir, para se relacionar afetivamente. Mas daqui, acho que essa é a grande colaboração, né, dos ensinamentos do Buda para esse momento, né? A vacuidade luminosa, no momento em que a gente está no limite da criatividade vindo da dualidade, né? Agora nós somos completamente livres e criamos qualquer coisa. Está vendo que é só sofrimento. Então o ponto não é estar livre dentro da dualidade. Estar livre para fazer qualquer coisa vai dar problema. Se você não tem a visão da não dualidade, não arrisque sair falando qualquer coisa, sair propondo qualquer coisa, sair proclamando verdades, vai dar problema. Agora, se a gente tem a base, né, da vacuidade, acho que essa é a grande contribuição, né, para esse momento. A partir daqui a gente pode repensar a nossa organização como comunidade, como seres. Porque dessa vacuidade, da compreensão da vacuidade luminosa, a compaixão está junto. O interesse genuíno pelo florescimento do outro está junto. Na visão dual, já não é assim. A gente tem a visão utilitária. Eu não estou pensando no florescimento das pessoas. Eu quero coisas das pessoas. Então não tem como a gente andar longe com a visão utilitária. Acho que a gente já está indo até longe demais, né, com a visão do sistema que está aí. Então isso aqui, gente, é tesouro. Tesouro. Isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui é ensinamento raríssimo. É como se ele fosse auto-secreto. A gente tem que ter olhos. Não são os olhos físicos. Não é como uma filosofia que você vai agora com a mente dual, bebendo dos saberes de outros seres e tirando suas próprias conclusões com a inteligência que você tem nesse momento. Não é nada disso. Isso aqui não é filosofia. Isso aqui não é massagem para o cérebro. Isso aqui é abandonar a mente dual, a mente pessoal, e entender que a existência é muito mais ampla. Tem outras inteligências. Isso aqui a gente bebe para depois se soltar das palavras. Nada vai ficar. A gente não vai guardar palavra nenhuma. A gente vai ficar com um espaço, um olho lúcido. Então, entender o sentido da bolha, desse mundo de sonho que vai surgindo. Então, a gente imagina a bolha assim, né? Tem esse ser com a visão dual, e ele vai tomando, né, vários objetos. Ele vai criando objetos, dotando os objetos de significado, de energia. E aí tem um momento que é como se a gente costurasse os vários objetos e eles se transformassem, né, no limite da nossa bolha. Então, onde a gente olha tem alguma coisa com significado, com energia, e eu tenho um impulso. Eu olho para cá, eu olho para lá. Então, para onde eu olhar, é como se a gente fosse espetado, né, pelos significados e a energia
que a gente vai dotando os objetos, as pessoas. Isso é a bolha pessoal. Para onde eu olho, eu me vejo. O que é? Por isso que os mestres vão dizer, o que você está vendo é espelho de você. E agora a gente começa a entender, né? Para onde eu olho, eu estou vendo aquilo que eu construí. Então, eu estou sempre tocando nos bordos dessa vida pessoal. Aí, quando eu dotei tudo de algum significado, só me resta movimento. Porque as coisas estão lá, eu não estou sentindo a energia mover aqui, está lá o significado. Então, eu vou lá tirar pó da tanca, arrumar, porque ela está meio torta. Daí eu desentorto ela, desentorto a minha energia. Então, agora a gente tem que saber desentortar a energia, deixando tudo torto. Deixa tudo como está. E você aprende a organizar a sua energia. Aí, na medida que eu vou agora liberando, iluminando os objetos, com esse olho de prajna, daí eu saio da bolha. Sair da bolha é reconhecer o espaço livre, onde por algum tempo eu disse que era a minha vida, o meu mundo, os lugares onde eu circulo. Agora eu não tenho mais o que dizer dos lugares. Eu posso dizer Sukhavati, mas eu não sou tola de dizer que o Sukhavati sempre existiu. Quando o Sukhavati existiu? Quando o Bruno veio, olhou aquele paredão de pedra e disse, é aqui? Ali nasceu o Sukhavati. Olha lá, ó. Né, Bruninho? Quando nasceu o Sukhavati? O Sukhavati está sempre nascendo, a cada um que chega aqui. E pode ser que o Sukhavati não nasça para todos. Pode ser que tenha pessoas aqui que passem por aqui, vem o fiscal da prefeitura. Não, né, Bruno? Não, né? Não vamos falar outra coisa. Vem aqui, sei lá, um geólogo que quer estudar assim, esse paredão de pedras, né? Daí ele vai ver outra coisa. Ele passa aqui pelo templo e ele não vê nada, né? Então a gente volta a ver espaço. A gente tem linguagem para se comunicar com as pessoas, né? Que veem o Sukhavati, que estão no primeiro mas a gente já está lá naquele terceiro na dualidade iluminada. A gente brinca agora com as palavras, com os significados, com a bolha dos outros, né? A gente sabe se relacionar, mas não é mais uma prisão. Porque daí o Lama vai dizer isso. Então, na nossa contemplação, a gente vai contemplar o aspecto vazio das coisas. Ou seja, a almofada não tem uma almofada ali dentro. Então, esse é o aspecto vazio dela. A almofada, né? Daí vem o segundo, percebemos o aspecto luminoso ou coemergente. Então, não está lá dentro, mas surge com os meus olhos. Esse é o aspecto luminoso ou coemergente. Ele depende da luz dos meus olhos. E daí o Lama vai chamar do aspecto vazio luminoso. É na forma que o vazio se manifesta. Então, se não surgisse a almofada, eu jamais reconheceria o vazio do tecido. Se eu achasse que o tecido é tecido, eu jamais poderia pegar o tecido e transformar ele numa almofada. Se o algodão fosse algodão, eu jamais poderia transformar ele em enchimento de almofada. Tá? Então, é no vazio que a forma se manifesta. Então, eu pego o vazio de todas as coisas, de todos os elementos, e faço surgir a almofada. Se a árvore não fosse vazia de árvore, eu jamais faria um banco de igreja. Então, é no vazio da árvore que surge o banco da igreja. É no vazio do banco da igreja que hoje ele está num templo budista, né? Senão, se ele fosse mesmo, ele teria, né, ele mesmo se agarrado na porta e diz: não, eu sou de outra tradição, né? Mas não, o banco de igreja é vazio de banco de igreja e hoje ele pode ter esse aspecto luminoso de banco de templo budista. Tá? Não é bonito isso? A vida não é bonita? Olha que coisa mágica. Reencantando a vida. E a gente andando sério, com medo, com esperança. Nós somos os criadores. A gente participa disso daí, gente. Como é que ninguém contou isso pra gente antes?
Que palhaçada! Tudo fica leve, né? Eu vou brigar com quem? Por causa do quê? Eu vou ficar esperando alguma coisa acontecer no futuro? O quê? Como se eu não participasse a cada dia, né, da realidade. Eu estou esperando que alguma coisa aconteça? Seja aquilo que acontecer, é sempre com o emergente. Vou estar sempre criando com os meus olhos. Forma é vazio, vazio é forma. Então, se falar de frente para trás, de trás para frente, está tudo bem. Exatamente. Não tem fim isso, sabe? Uma coisa pode se transformando em outra, em outra, em outra. Então, eu crio o banco, mas pelo banco ser vazio de banco, ele pode ser outra coisa, né? Mas pelo vazio das outras coisas, ele pode ser banco também, né? Então, talvez a gente pudesse fazer um intervalinho vazio, luminoso, né? Tomar um chá luminoso com uma bolachinha luminosa, né? Aí a gente já volta, tá bom?